Oi meninas, tudo bem? Me chamo Amanda Ferreira, sou professora de português e redação. Quero que saibam que eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que essa pandemia passe logo para retornarmos com as nossas aulas normalmente. Por enquanto, nós vamos ter nossas aulas online, tá bom? Então, você, aluno do 7º ano, manhã e tarde, seja bem-vindo à aula de hoje. A aula de hoje possui o assunto determinantes do substantivo. Antes de iniciar determinantes do substantivo, nós vamos relembrar o que é a classe de palavras substantivo. Então, nós vimos que os substantivos são palavras que dão nomes a seres, objetos, fatos abstratos. Então, nós temos tudo aquilo que possui um nome é considerado substantivo, tá bom? Esse substantivo, ele é acompanhado por palavras que vão, de certa forma, modificá-lo, dar alguma característica para ele, delimitar o sentido, que são os determinantes. Esses determinantes, eles possuem também outra nomenclatura, que são os modificadores. Então, nas atividades ou provas, vocês podem encontrar a palavra determinantes ou modificadores, mas estão se referindo à mesma palavra. Então, o que são esses determinantes do substantivo? Determinantes do substantivo são palavras que dão características, completam o sentido do substantivo. Então, a gente vai ter algumas classes de palavras que vão exercer essa função de determinante, que é completar o sentido, dar alguma característica, complementar. Quais são essas classes de palavras? Nós vamos ter os adjetivos, os artigos, alguns pronomes e a classe dos numerais. Então, se vocês observarem alguma dessas classes de palavras ao lado dos substantivos, nós vamos chamá-los de determinantes. Eu sei que muitos de vocês, alguns, esqueceram o que é e qual é a função dessas classes de palavras. Então, nessa aula, nós vamos relembrar. Não vamos a fundo em nenhuma delas. Nós vamos ver superficialmente qual é a definição e função de cada uma dessas classes de palavras, para que vocês, quando olharem, quando forem fazer um exercício, consigam identificá-las e assim chamá-las de determinantes. Nós temos a classe dos adjetivos. O que são esses adjetivos? Adjetivos são palavras que dão características a alguém. Eles vão dar uma característica, uma qualidade aos substantivos. Então, eu tenho prédios altos, formigas vermelhas, velhos amigos e time esforçado. Prédio alto, qual é o meu adjetivo aí? O que é que está caracterizando o quê? Então, alto está caracterizando o substantivo prédio, um adjetivo. Então, eu posso dizer que alto é um determinante, porque ele está acompanhando o substantivo para dar alguma característica para ele. Formigas vermelhas. Vermelhas é um adjetivo, é um determinante. Velhos amigos. Amigos é velhos é o nosso determinante, é o nosso adjetivo. Nesse caso, o adjetivo velho está antes do substantivo amigos. Time esforçado. Esforçado é o nosso adjetivo, é o nosso determinante que está caracterizando o substantivo time. Então, todas essas palavras podem ser caracterizadas como determinantes. Os artigos. Os artigos, pessoal, são palavras que acompanham o substantivo para definir o gênero e o número. Aí vamos relembrar o que é o gênero. Gênero é o feminino e o masculino, e número é o singular e o plural.
Então, o artigo sempre tem que concordar com o substantivo. Eu não posso ter o rosa, porque rosa é um substantivo feminino. Então, o artigo que tem que acompanhar é o a ou o uma. A rosa ou uma rosa, porque sempre precisa concordar o artigo e o substantivo. A função do artigo é sempre indicar se o substantivo é feminino, masculino, singular ou plural, tá bom? Os numerais. Os numerais, eles são divididos... Primeiro, eles indicam quantidade e eles são divididos em 4 grupos. Quais são esses grupos? Eu tenho numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos e também os fracionais ou fracionários, tá bom? Alguém lembra quais são essas características desses numerais? Primeiro, os cardinais, eles vão indicar contagem. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu estou contando. Ordinais, primeiro, segundo, indicam ordem numa determinada sucessão, tá certo? Os multiplicativos, eles dão ideia de multiplicação, dobro, triplo. E os fracionários, eles indicam fração, ou seja, divisão. Eu tenho meio, 1/4, 1/5, tá bom? Então, quando vocês observarem algum numeral ao lado do substantivo, nós vamos chamá-lo de determinantes, tá bom? Pronomes. Por que são alguns pronomes? Só alguns. Os pronomes, pessoal, ele apresenta várias classificações. Eu tenho pronomes demonstrativos, pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos, mas nem todos vão acompanhar substantivos. Então, por isso que são só alguns pronomes, tá certo? Um exemplo para vocês são os pronomes possessivos, que eles indicam posse. Então, os pronomes possessivos, eles geralmente acompanham os substantivos para determinar, tá bom? Observação. Sempre tem que concordar. No exemplo aqui, meus carros, por que meus está no plural? Porque o substantivo carros está no plural. Nossas roupas, por que nossas é feminino e plural? Porque o substantivo roupas é feminino e está no plural, tá certo? Continuando, outra classificação de pronomes que também exercem a função de determinante são os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Este, isto, aquele, esse, tá bom? Então, vamos lá. Este dedo. O este está acompanhando o substantivo dedo. Assim, este é determinante. Por que está sendo repetitivo? Por que eu estou falando várias vezes? Porque nas atividades, pessoal, sempre vai pedir os determinantes. Sempre as atividades vai pedir para você achar quais são os determinantes. Como é que você faz isso para você achar os determinantes? Primeiro, você vai achar o substantivo, depois você analisa a palavra que está ao lado e vai ver se é artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Se ao lado do substantivo estiver uma dessas 4 classes de palavras, vocês vão escrever que são os determinantes. Agora, um exemplo. Se ao lado do substantivo tem uma preposição, uma conjunção, um verbo, aí você não vai dizer que tem determinante do lado daquele substantivo, tá bom? Então, sempre lembrem dessas 4 classes de palavras. Aquele refrigerante. Achei o substantivo refrigerante e ao lado de refrigerante eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Indefinidos. Pronomes indefinidos, pessoal, ele é caracterizado
por não identificar uma quantidade precisa. Por exemplo, algumas pessoas. Dá para você saber a quantidade de pessoas a partir dessa informação? Não. Se eu tenho alguns alunos, dá para eu saber quantos são? Então, eu não tenho uma quantidade precisa. Então, os pronomes indefinidos, eles passam informações e quantidades indefinidas, tá bom? Ele não determina. Algumas pessoas, pronome que está acompanhando o substantivo pessoas. Todo aluno, todo está acompanhando o substantivo aluno, tá certo? Conclusão. Assim, os determinantes do substantivo pertencem a várias classes e são usados para completar o seu sentido. Aqui, pessoal, eu coloquei uma frase e eu busquei separar os determinantes dos substantivos para a gente poder observá-los, tá certo? Esse esquema eu tirei do próprio livro de vocês, tá bom? Sempre ressaltando que a videoaula é muito rica, mas você sempre tem que fazer a leitura do livro, da gramática. Eles sim possuem todo tipo de informação sobre o conteúdo que nós estamos estudando, tá bom? Então, ó, no esquema a seguir, destacamos no trecho os substantivos ondas, centro e partes, e algumas palavras e expressões a eles relacionadas. Veja, a frase é assim, pessoal. As ondas sísmicas do planeta centro, as partes duas. Então, nós temos aqui, ó, ondas. O que é que está sendo ligado a ondas? Eu tenho o artigo as e eu tenho sísmicas. As é artigo, sísmica é adjetivo. Então, as e sísmicas são os determinantes, tá bom? Centro, o que é que está ligado a centro? Do planeta. Então, eu tenho do planeta, pessoal, é uma locução adjetiva. Então, está dentro da classe de palavra adjetiva, os determinantes. As partes, e ali o duas, o que é que eu tenho? Nós temos as, artigo, duas numerais. Então, também são determinantes. Aqui tem dois itens. A gente vai ver só o item A e o item B não dá porque precisaria do texto que eu não achei interessante colocar e nem tinha espaço para a gente colocar no slide, tá bom? Então, vamos só para o item A. Que tipo de informação as palavras ou expressões do esquema dão sobre os substantivos onda, centro e parte? Então, elas caracterizam, elas complementam e enriquecem os substantivos, tá bom? Determinam esses substantivos. Aqui também, ó, peguei essa imagem também do livro de vocês. Aqui nós temos vários determinantes. Vou ler a frase, depois a gente acha os determinantes que estão grifados e embaixo tem a classe de palavras que ele pertence. Essa descoberta fornece novas pistas para 3 estudos aprofundados sobre os mistérios do planeta. Então, o que é que nós temos aqui? Pronome demonstrativo acompanhando descoberta. Amanda, por que fornece não está grifado se está acompanhando descoberta? Porque fornece, pessoal, é verbo. Lembra que os determinantes, quais são? Artigo, adjetivo, pronome numeral. Verbo não é determinante. Então, nós temos ali, ó, quais são os nossos substantivos? Nós temos pistas. O que é que está ao lado de pistas? Novas e para. Novas é adjetivo, é determinante. Por que para não é determinante? Porque para é preposição. Então, preposição não é determinante. Nós temos ali estudos. Ao lado de estudos, nós temos o quê? 3 e aprofundados. 3 é numeral, é determinante.
Aprofundados, adjetivo, determinante também. E no final, mistérios. O que é que tem ao lado de mistérios? Os, que é artigo, dos planetas, que é locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Vocês lembram? Locução adjetiva, pessoal, é duas palavras que sempre vão ter a mesma função do adjetivo, que é caracterizar. Sempre nas locuções adjetivas vai ter uma preposição e um substantivo, tá bom? Então, a gente analisou essa frase, prestem atenção que as atividades vão pedir para vocês analisarem, tá certo? As frases. E aqui a gente tem um esqueminha que eles resumem bem o que nós vimos na aula de hoje. Então, qual é a função desses determinantes do substantivo? Eles determinam, caracterizam, especificam e quantificam o substantivo. Quais são esses determinantes? Quais são as classes de palavras que exercem a função de determinantes? Artigos, numerais, pronomes, adjetivos e locuções adjetivas. Aqui a gente tem as subclassificações dos artigos, que é definido e indefinido, e nós temos as classificações dos numerais, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, ok? Então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida que vocês possuam, podem me procurar lá no Classroom, que vou estar disponível para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Pedir explicações. Amanda, eu não entendi essa parte. Pode repetir? Seja pelo vídeo, seja uma dúvida na atividade. Podem utilizar a plataforma do Classroom para a gente poder tirar nossas dúvidas, esclarecer bastante o conteúdo, tá certo? Tchau!